Boa noite, nós estamos aqui às 18 horas e 14 minutos para compartilharmos com a palavra Vendo Jesus em 12 minutos. E é o que eu gostaria de compartilhar com você. Você pode sintonizar aí na sintoniaradioweb.com.br, que estamos ao vivo também. E precisamos de visão. Quem se assenta à direita do Pai? Pergunto. Jesus. Como diz a Bíblia, ele, o Filho, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exatas do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Se construímos sobre qualquer outro alicerce que não a sua pessoa, jamais experimentaremos a plenitude dos desejos que ele tem para nós. Se excluirmos Jesus da equação e tentarmos lutar com a nossa própria força, estaremos fadados à derrota. A Bíblia nos faz numerosas promessas de um estrondoso triunfo sobre o inimigo, mas essa vitória só é obtida em Cristo e por meio dele. 2 Coríntios 2,14 diz o seguinte: graças, porém, a Deus, que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Romanos 8,37. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo, 1 João 4,4. O livro de Atos nos mostra que não há salvação, cura, liberação, liberdade, libertação fora do nome de Jesus. É premente a nossa necessidade pela presença do Senhor e pelo seu poder em nós. Se quisermos viver em vitória e terminar bem a corrida, edificar sobre o fundamento de Cristo e sobre a obra que ele consumou na cruz, é a única maneira de suportarmos as tempestades, as inundações e os ventos da vida. Entretanto, muitas pessoas tentam excluir Cristo do cristianismo, reduzindo a um conjunto de regras morais. Em vez de viverem em cristianismo autêntico, elas demonstram uma aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Em 2 Timóteo 3,5 está escrito: tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afastam-se desses também. Assim, em vez de manterem o Senhor Jesus no centro da igreja que ele pertence, muitas das vezes o trocam por rituais, confraternizações ou jantares beneficentes. Dr. Richard Halverson, ex-capelão do Senado dos Estados Unidos, fez uma grave análise da história da igreja. Em seus primórdios, a igreja era uma comunidade de homens e mulheres centrados no Cristo vivo. Então, ela se mudou para a Grécia e se tornou filósofa. Depois ela chegou a Roma, onde virou uma instituição. Em seguida, transferiu-se para a Europa, onde se tornou uma cultura. E finalmente mudou-se para a América, onde se transformou em um empreendimento. Se desejamos impactar o mundo, precisamos de algo mais do que uma filosofia ou mais do que uma instituição. Sem Cristo, o cristianismo jamais provocará uma revolução na terra, como fizeram os apóstolos lá em Atos 17, 6 e 7. E que Deus não permita que o mundo nos veja como um mero empreendimento financeiro, em vez de um poderoso mover do seu Espírito Santo.
Não há nada capaz de substituir um relacionamento de intimidade e interação com Deus vivo, nosso Pai Celestial. Nada mais é capaz de liberar a autoridade, o poder, o favor do céu sobre este mundo perdido e necessitado. A visão do reino, meus queridos, o Dr. Doug String diz o seguinte: enquanto os homens procuram tronos para construir os seus próprios reinos, Jesus buscou uma toalha para lavar os pés dos homens. Embora seja verdade que todo líder genuíno possui uma visão de algum tipo, nem todo líder possui a visão de edificar o reino de Deus. Jesus nos mostrou como se edifica o reino ao pegar uma toalha e lavar os pés dos discípulos. Contudo, ao longo da história, muitos líderes têm buscado um trono para si mesmo, a fim de edificar os seus reinos pessoais, não o reino do Senhor. Se tivermos verdadeiramente a visão do reino, prestaremos atenção ao exemplo dado por Cristo Jesus e não à conduta de celebridades do ministério cristão. Alguns líderes da atualidade parecem mais determinados a não passar pelos desconfortos terrenos e a conquistar plataformas mais elevadas que lhes permitam exaltar a si mesmo aos olhos dos outros. O líder que possui a visão do reino sabe que os planos de Deus são maiores do que o dele próprio. Deus pode até incumbi-lo de construir uma grande igreja, um edifício imponente ou uma empresa de sucesso, mas no fim das contas, o essencial para ele é ser embaixador de Cristo e edificar o reino de Deus. Esse líder entende que a causa e a missão que recebeu do Senhor são infinitamente maiores e mais importantes do que ele mesmo. Quando Pedro e seus amigos foram abençoados com a pesca milagrosa, eles tiveram de trabalhar juntos a fim de levar os peixes até a praia. Está escrito em João 21, verso 1 a 14. Esse é um exemplo, retrato da colheita de Deus, que Deus deseja trazer para o seu reino no fim dos tempos. Uma colheita tão monumental que todas as mãos disponíveis serão necessárias para realizá-la. Mas há um detalhe integrante dessa pesca, é o número de peixes que os discípulos pegaram, exatamente 153. Essa informação é relevante porque à época haviam 153 nações conhecidas no mundo. 3 anos antes, Jesus havia dito a Pedro que ele se tornaria um pescador de homens, em Marcos capítulo 1, verso 16 a 18. Então, ao ver uma pesca tão abundante em seu encontro com Cristo ressurreto, Pedro teve uma percepção da dimensão da tarefa que ele tinha diante de si. Ele e os demais seguidores de Jesus, providos da visão do reino, haviam sido chamados a ir e fazer o quê? Discípulos de todas as nações. Não sei qual a visão tem para a sua vida hoje, mas posso afirmar que ela é pequena demais. Como sei disso? Porque a visão do reino é maior do que tudo você possa sonhar ou imaginar. E gostaria de terminar dizendo o que está escrito em Efésios 3:20, está escrito: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Jesus Cristo, o ressurreto, que está à direita do Deus Paz. Bondoso Deus, obrigado. Obrigado, Deus, pela visão do reino, pela vida que o Senhor tem nos concedido em 12 minutos em Cristo Jesus. Amém.
Deus os abençoe.